Então, galera, como eu falei para vocês, a gente vai conversar um pouquinho primeiro sobre o processo de independência do Brasil, né? Como que se deu o processo de independência do Brasil, certo? Para isso, a gente vai precisar remontar a um período chamado período joanino. O que é o período joanino? O período joanino é o período da história do governo português sob o domínio de Dom João VI. Então, é o período da história em que o Brasil estava sob domínio português e sob o governo, então, de Dom João VI, certo? Nesse período, acontece a transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá? Por que que isso acontece? E isso é imprescindível para entender a independência do Brasil, tá? Por que acontece a transferência da corte portuguesa para o Brasil? Você já ouviu falar de um cara chamado Napoleão Bonaparte? Popular Popô? Então, o Napoleão Bonaparte, ele havia conquistado boa parte dos países europeus. E um dos principais inimigos do Napoleão era a Inglaterra. A Inglaterra, ela atrapalhava os planos de Napoleão no continente europeu. No entanto, a Inglaterra era a principal aliada do governo português no período, principalmente nas questões econômicas. Napoleão, quando assume o controle de boa parte do continente europeu, ele decreta um negócio chamado bloqueio continental. O que é esta praga chamada bloqueio continental? Ele vai proibir qualquer país europeu de comercializar com a Inglaterra, certo? O problema para os portugueses com relação a essa situação é que a Inglaterra era a principal parceira comercial de Portugal. Então, o rei Dom João ficou numa situação meio complicada. Ele tinha duas opções. Ou ele desagradava a Inglaterra e, por consequência, teria vários problemas econômicos com ela, perderia o seu principal parceiro comercial, ou entraria em um conflito direto com a França, comandada por Napoleão. Então, o que o Dom João resolveu fazer? Resolveu não romper com o comércio com a Inglaterra. Em função disso, Napoleão vai invadir Portugal, ele decide invadir Portugal. Como a situação do bloqueio continental não foi aderida pelos portugueses, eles decidiram fugir de Napoleão, por conta da invasão iminente de Portugal. Então, o Dom João resolveu deitar o caneco e fugir do Bocô. Como é que ele faz isso? Vem para o Brasil. Então, a famosa vinda da família real para o Brasil, né, que foi comentada há muitos anos, né, dos 200 anos da chegada da família real para o Brasil, como se fosse algo muito legal, na verdade foi a fuga dos portugueses para o Brasil com medo das tropas de Napoleão. Eles fugiram, deitaram o caneco para o Brasil, e aí acontece a transferência da capital do Império. Como assim a transferência da capital do Império? Ao transferir a corte portuguesa de Portugal para o Brasil, com a corte vem também a capital. O Império Português passa a ser governado do Brasil e não mais de Portugal. Numa questão, numa república como a gente tem hoje, a capital não muda de acordo com o local onde o presidente está. Né? Se o presidente fez uma viagem para São Paulo, a capital não está em São Paulo, a capital está em Brasília. Agora, num império, o imperador é a capital. Né? Então, com a transferência do rei Dom João para o Brasil, com ele vem também a capital do país, certo? E aí, perdão, do império nesse caso. E aí a gente tem uma nova categoria do Brasil. O Brasil, ele não é mais a colônia, porque ele passa a ser a sede do império, certo? E com isso, algumas medidas precisam ser tomadas no Brasil. Administrativamente, no documento, o Brasil ainda é um adendo de Portugal, é um pedaço de Portugal considerado colônia, mas ele já passa a ser oficialmente a capital do Império, então fica uma coisa meio contraditória. Nesse momento, Dom João começa algumas medidas no Brasil para tentar dar uma cara de capital para o Brasil, né? E também por conta das relações comerciais que iam ter que se manter com a Inglaterra, tá? A primeira medida é a medida de abertura dos portos em 1808. Essa medida de abertura dos portos, ela põe fim ao pacto colonial. Aí o Brasil, na prática econômica, começa a deixar de ser colônia aí. Por quê? Antes, o Brasil só poderia comercializar com Portugal. No momento em que as tropas napoleônicas ocupam Portugal, quem tem que comercializar agora
é o próprio Brasil, porque ele não tem como mandar para Portugal para redistribuir por lá. Então, os portos brasileiros passam a ser abertos para o comércio externo. É o primeiro ponto. E isso, então, põe fim ao famoso Pacto Colonial, que era aquele acordo entre metrópole e colônia, né? O Brasil só podia consumir produtos de Portugal e, por sua vez, mandava os produtos para Portugal, certo? É, lembrando, pessoal, que se tiver alguma dúvida do chat, alguma coisa, eu peço por gentileza que mande o áudio para mim, porque como eu estou apresentando aqui com o computador, fica complicado parar e voltar lá para o áudio, para voltar para o chat, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper e abrir o áudio ali para perguntar, tá bom? Voltando aqui, então, o uma das principais situações foi a abertura dos portos, né, foi a primeira. Mas junto com a abertura dos portos, vieram outros tratados importantes para a questão econômica, que abriram caminho para a independência do Brasil, certo? O primeiro é o Tratado de Aliança de Amizade. Ambos esses tratados foram firmados com a Inglaterra em 1810, tá? O primeiro, Tratado de Aliança e Amizade, proibiu a Inquisição no Brasil e também pôs fim ao tráfico negreiro gradativamente. Aos poucos, a partir do Tratado de 1810, o tráfico negreiro no Brasil foi sendo abolido. Então, foram várias leis, até chegar na abolição da escravidão, várias leis que aos poucos tentaram abolir a escravidão no Brasil, começando pelo tráfico negreiro, né, o comércio de escravos, nesse caso. E aí a gente vai se perguntar, porque a Inglaterra era boazinha, olha só que legal, a Inglaterra não queria Inquisição e a Inglaterra não queria a escravidão. Nada a ver com isso. A questão da escravidão, ela tem a ver com uma questão econômica, especificamente. Por que tem a ver com uma questão econômica? Se vocês lembrarem, principalmente o segundo e o segundo ano está estudando agora a Revolução Industrial. O terceiro ano, teoricamente, já estudou sobre isso. Primeiro, talvez fique um pouco mais perdido sobre essa questão, mas se lembrar lá do oitavo ano, já devem ter estudado também a Revolução Industrial. Durante o processo de Revolução Industrial, foi necessário uma questão primordial para que a Inglaterra fosse a pioneira, que era mão de obra disponível e mercado consumidor. É essencial para que aconteça a industrialização que você tenha gente para trabalhar, mas também é necessário que você tenha mercado consumidor, gente para consumir os produtos. Escravo não consome. Como assim, professor? O escravo, ele é uma mão de obra que não é paga, então o dono do escravo ele vai ter que manter o escravo, manter entre aspas, né, manter a alimentação, estadia, é óbvio que não é uma questão digna, mas não é nisso que a gente vai discutir, só que o escravo ele não consome porque ele não recebe. O trabalhador assalariado, por sua vez, ele, ao mesmo tempo que ele é explorado, porque paga um pouco pelo trabalhador assalariado, ele também vira mercado consumidor. Então, a Inglaterra percebeu que o trabalhador assalariado, ele era mais rentável, ele dava mais lucro do que o escravo. Por isso que ela começa aos poucos a querer acabar com a escravidão nos países que têm algum tipo de interferência econômica junto com ela, alguma relação econômica com a Inglaterra. Não porque ela era boazinha, mas porque, economicamente falando, para a Inglaterra era muito melhor ter mais mercado consumidor, mais gente consumindo, do que mais escravo trabalhando. Tá? Porque ela podia explorar por duas vezes, né? Paga pouco e ainda vira consumidor, tá? Outro tratado, isso com relação ao Tratado de Aliança e Amizade. Dentro desse tratado também a gente tem a proibição da Inquisição no Brasil. Aí vem aquela pergunta, houve Inquisição no Brasil? Houve. Muito? Não. Não da mesma forma como a gente tem os relatos na Europa, né, ou a Inquisição Espanhola, que foi uma das mais cruéis, mas no Brasil a gente também teve algumas perseguições de pessoas ditas hereges, ou seja, aquelas que não corroboravam com a fé cristã católica. Por que a Inglaterra proíbe a Inquisição, né, junto com o Brasil nesse Tratado de Aliança e Amizade? Porque a Inglaterra é essencialmente anglicana. Houveram vários conflitos dentro da história inglesa entre anglicanos e católicos, certo? E um dos mecanismos que a Inglaterra viu para proibir a perseguição religiosa, principalmente porque a maior parte dos ingleses que traziam os produtos para cá eram anglicanos e não católicos, uma forma de proibir qualquer tipo de perseguição religiosa e de permitir o comércio com a Inglaterra foi proibindo a Inquisição. Tá? Também não tem a ver com ser boazinho ou não.
Quer dizer que os anglicanos não perseguiam? Perseguiam também os anglicanos, os calvinistas, outras denominações religiosas do cristianismo perseguiram uns aos outros e outras, além disso, dentro e fora do cristianismo houve perseguição. Mas não é esse o nosso foco. O foco é a Inglaterra, por uma questão econômica, pressionou Portugal para assinar esses tratados. Por que eu estou dizendo Portugal? Porque o governo português está no Brasil, mas o império ainda é português, nesse momento, ok? Outro tratado extremamente importante foi o Tratado de Comércio e Navegação. Nesse tratado, foi definida que as tarifas alfandegárias, elas seriam reduzidas para os produtos ingleses, certo? O que é tarifa alfandegária? Vamos pensar aqui na nossa região. Aqui no nosso município vizinho, em Bituba, né, tem um porto, certo? A partir do porto, são trazidos alguns produtos que são comercializados aqui. Para esse produto entrar no país, existe uma taxa que é cobrada. Essa taxa é chamada de tarifa alfandegária. Para um produto entrar e sair de um país, é cobrada uma taxa, né? E essas taxas, elas variam de acordo com os acordos comerciais que cada país estabelece uns com os outros. A questão é que, para os produtos ingleses, essa taxa ficou cada vez mais baixa a partir do Tratado de Comércio e Navegação, certo? Essas taxas cada vez mais baixas faziam com que os produtos ingleses ficassem mais baratos do que os de outros países. Para vocês terem noção, algumas taxas chegaram em cerca de 15% para produtos ingleses, enquanto para produtos portugueses, a taxa era de 24% do preço do produto. Então, o produto que vinha para o Brasil inglês era mais barato, inclusive, que o produto português, o que facilitava o comércio da Inglaterra aqui. Em alguns casos, ficava mais barato comprar o produto importado da Inglaterra do que comprar um produto produzido no Brasil, tá? E esse tratado também estabelecia o sistema de portos livres, que corroborava aquela abertura dos portos. O Porto de Santa Catarina, por exemplo, a gente vai ter na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, óbvio que não existe mais, mas na época era o melhor porto de aguada nessa região. Não havia taxa alfandegária dentro desse chamado Porto Livre, certo? Eu vou só interromper um pouquinho a apresentação para poder olhar aqui com vocês se tem alguma dúvida no chat, tá? Não, por enquanto não. Eu vou continuar lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês me falem, tá? Parem aí para eu poder tirar as dúvidas de vocês, ok? Vou continuar lá a nossa apresentação. Voltando aqui à questão econômica, né? Então, a gente tem a abertura dos portos, Tratado de Aliança e Amizade, Tratado de Comércio e Navegação. Se vocês observarem, a vinda da família real para o Brasil já traz um monte de benefício para a Inglaterra. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Por quê? Começa aqui a nossa famosa dívida externa brasileira. Quando os ingleses trazem a família real para o Brasil, é isso mesmo. A família real foi trazida para o Brasil escoltada por navios ingleses. O financiamento dessa transferência foi um financiamento feito pela Inglaterra. Então, meio que havia uma dívida econômica de Portugal para com a Inglaterra. Isso, inclusive, depois vai ser cobrado no nosso processo de independência. Tá? Então, a gente já tem aí um fator econômico muito forte para essa transferência. Né? A Inglaterra tinha interesse sobre as questões econômicas com o Brasil e foi vantajoso para a Inglaterra essa transferência da família real para cá. Tá? Então, aquela historinha bonitinha, maravilhosa, linda de a vinda da família real para o Brasil, na verdade, ela é uma fuga das tropas napoleônicas com interesse inglês. Tá? Ao longo desse processo, foi necessário para que a família real se instalasse aqui a ocupação de casas do Rio de Janeiro, que já eram de outras pessoas. Então, a família real, quando chega no Brasil, ela desapropria as melhores casas e vão ocupar esses espaços. Tá? Mas era preciso, de alguma forma, criar uma infraestrutura para que o Brasil se tornasse a capital do Império. Então, quando a família se instala no Rio de Janeiro, começa a criar algumas coisas para tentar dar uma cara de capital de um império para o Rio de Janeiro.
tá? Então, a gente vai ter algumas realizações durante o governo de Dom João, ainda aqui no Brasil, né? Uma das primeiras questões, também relacionada com a economia, é a permissão de manufaturas no Brasil. O que, que é isso? Ele permite que sejam instaladas espécies de protótipos de fábrica, né? Eram produtos que ainda eram produzidos de forma manual, mas em larga escala, que são as manufaturas. Ele revoga um alvará da mãe dele, a Maria I, que tinha proibido as manufaturas em qualquer área dentro do império que não fosse Portugal. E aí, ele acaba permitindo que os brasileiros comecem um incipiente processo de industrialização. Tá? É um comecinho, que não dá certo. Por que não dá certo? Porque ele não consegue concorrer com os produtos ingleses. Então, mesmo que ele permita a criação de manufaturas, não houve, nesse momento, ainda um comércio assim muito grande, porque os produtos ingleses eles eram mais vantajosos. Tá? Cria-se a Academia Militar do Brasil. Essa Academia Militar é um projeto do que vai ser depois as nossas Forças Armadas, é a primeira Academia Militar do Brasil lá no Rio de Janeiro. Nesse momento também é criado o primeiro Banco Público do Brasil, que é o Banco do Brasil, né? Além disso, também a criação da imprensa régia. O que é imprensa régia? Régia vem de real, de rei, né? Então é a imprensa do rei, basicamente isso. Seria um mecanismo para divulgar as informações do império. Então, é uma imprensa oficial, uma espécie de Ministério das Comunicações, digamos assim. Tá? Também é criada a Biblioteca Real, né? Essa biblioteca é considerada também a primeira biblioteca pública do Brasil. E um fato curioso é a criação das primeiras faculdades no Brasil com a Escola de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Uma escola de medicina em Salvador e uma escola de medicina no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Foram os dois primeiros cursos superiores que foram implantados no Brasil. Né? A gente pensava, o primeiro curso foi o curso de medicina, o segundo curso foi o curso de direito. Tá? O curso de medicina implantado na Bahia e no Rio de Janeiro, e o curso de Direito implantado inicialmente no Rio de Janeiro, tá? Por que o professor está falando que é uma questão curiosa a isso? Primeiro porque, em contexto educacional, nós estamos muito atrasados em relação aos outros países da América Latina. Essas foram as primeiras faculdades, né, não era nenhuma universidade ainda, não tinha o conjunto de todos os saberes, né, as 5 escolásticas que a gente chama nesse contexto. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a gente não tem muito tempo para isso, mas não havia uma universidade no Brasil ainda, em 1808. Agora, a gente já teria, por exemplo, no México, ou no Peru, universidades fundadas no século XVI, 1534 e 1536, respectivamente. Tá? Essas universidades, elas já tinham um conjunto de vários cursos. O Brasil nem tinha uma faculdade, quem dirá universidade, e quando teve, foi apenas a criação do curso de medicina e depois, posteriormente, o curso de direito, porque era um interesse do Pedrinho, né, o filho do João. Inclusive, a educação foi pensada nesse contexto somente para os mais ricos. E é justamente por isso que, culturalmente, o Brasil tem aquela ideia de chamar advogado e médico, são as duas primeiras profissões de ensino superior que surgiram no Brasil, por isso que muitos acabam chamando médicos e advogados de doutor, porque havia aquele culto, né, aquela ideia de que quem era estudado era o seu doutor, o doutor, o seu doutor, porque estudou. Como a única coisa que era possível estudar naquele contexto era medicina ou direito, muitos acabavam associando a ideia de que o médico e o advogado eram doutores. Tem inclusive um alvará imperial na época que permitia o uso do título de doutor por advogado. Esse alvará, óbvio que não tem mais validade nenhuma, porque era da época imperial, não tem mais lei do império que tenha validade, mas essa ideia de chamar advogado e médico de doutor vem daí, né, porque a gente sabe que doutor é quem tem doutorado, doutor não é qualquer um, né, não é porque tu fez uma faculdade que tu pode ser chamado de doutor, mas no Brasil isso ficou cultural, né, por conta dessa questão da desvalorização da educação, a subvalorização da educação, melhor dizendo. Outra questão criada também durante o governo de Dom João é o Teatro Real de São João, né, o Real Teatro de São João. Quem está acompanhando aí a imagem deve estar percebendo no fundo do slide, em todos os slides, o mesmo fundo é esse teatro, né, está de fundo de tela. Tá?
introduz as artes no Brasil de uma maneira um pouco mais aprofundada, porque até então a gente já tinha teatro, tinha, mas boa parte do teatro que a gente tinha era teatro de rua ou o próprio teatro indígena. Mas nosso foco, como eu falei, hoje não é falar sobre isso, a gente pode pensar depois mais para frente. E também o famoso Jardim Botânico do Rio de Janeiro, criado durante o período do governo de Dom João. Tá. Eu falei para vocês que era importante pensar sobre esses antecedentes para poder compreender as consequências que isso gerou no processo de independência. Então, essas situações todas, elas provocaram um processo maior, que vai ser o processo da independência. Quais são as consequências da instalação da corte portuguesa no Brasil, né? O que, que isso gera de concreto no Brasil? Primeiro ponto é que os costumes são importados da Europa para o Rio de Janeiro. Pense no calorão que faz lá no Rio de Janeiro, usar aquelas roupas todas pomposas da corte portuguesa. Pois é, esses costumes foram implantados lá. Nada a ver com o contexto brasileiro, a elite brasileira não se vestia daquele jeito, mas quando a corte portuguesa vem para o Brasil, começa-se a mudar essa lógica de vestimenta justamente por conta desses costumes da corte. Uma ideia de europeização do Brasil. Inclusive, a cultura brasileira começa a ser modificada com a vinda da família real. Eles tentam impor um modelo português no Brasil. Até então, até a vinda da família real para o Brasil, por exemplo, não se falava português no Brasil. A língua oficial do Brasil não era o português. Na sua grande maioria era o Guarani, na maior parte das regiões, mas dependendo da localidade, eram outros dialetos indígenas. A maior parte era Guarani, mas não era em todo o Brasil. E o português pouco se falava, né? Porque os portugueses que já estavam instalados no Brasil há muito tempo falavam, na sua grande maioria, as línguas dos indígenas. Tá? E essa mudança se dá a partir da criação de escolas com a vinda da família real para o Brasil, que passou a ensinar o português. Tá? Outra questão, um aumento do custo de vida nesse momento, porque os produtos ingleses passam a entrar, as pessoas começam a querer consumir esses produtos e isso começa a aumentar o custo de vida em várias regiões do Brasil, especialmente nas maiores cidades. Há um crescimento populacional, e aí, especialmente no Rio de Janeiro, provocando então a urbanização, o Rio de Janeiro começa a se tornar uma cidade um pouco mais expoente em relação às outras do Brasil, e aí vem o jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro que não pode faltar, né? Que jeitinho brasileiro é esse? Criação de cargos públicos para os nobres ocuparem. Os nobres que vieram junto com a família real, e aí isso eu não vou saber precisar para vocês, porque os livros, os historiadores, né, as fontes, elas acabam divergindo muito em relação a isso. Alguns textos trazem que foram 10 mil nobres, outros 15, 16, eu já vi textos até com 17 mil nobres. Mas varia aí entre 10 a 20 mil nobres, uma variação grande, mas é o que se tem de dados bibliográficos, tá? Esse grupo teria vindo para o Brasil junto com a família real, e aí precisava receber todas as mesmas pompas que havia lá em Portugal, e criaram-se cargos para que essas pessoas ocupassem, cargos que eram muito bem remunerados, por sua vez, com dinheiro do povo brasileiro. Tá? Outra questão é que não bastava só ocupar esse povo, tá? Era preciso também ganhar o apoio da população local, especialmente dos mais ricos, dos fazendeiros, que controlavam a política local. Como é que Dom João faz isso? Distribui títulos de nobreza, títulos nobiliárquicos, né? Transforma lá um fazendeiro de não sei da onde em conde de não sei do que, transforma o outro lá em visconde de não sei do que, o outro em barão de não sei do que, distribui títulos de nobreza para dar a ideia de que esses grupos, essas pessoas pertencem ao grupo político dominante, tá? Dá um certo prestígio, né? Você pode não ter porcaria nenhuma, para não dizer outros palavrão aqui, porque eu estou gravando a aula, né? Mas você distribui esses títulos para dar uma ideia de importância, um ar de importância para essas pessoas. Meio que aquela coçadinha no ego, né? É que aquela pessoa lá que tu é obrigado a suportar, então tu finge que gosta dela, dá um título para dizer que está tudo bem. E outra questão é que, para garantir o pagamento dessas pessoas que foram contratadas, para garantir a boa vida da corte, começou a aumentar os impostos. Então foi meio que um morde-a-sopra ali com os grandes fazendeiros. Por quê?
deu o título de nobreza para agradar eles, mas cobrou mais impostos do que desagradava. Então ficou uma coisa assim meio complicada nessa situação. Ao mesmo tempo que Dom João agradou, ele desagradou muito na questão da cobrança de impostos desses fazendeiros, certo? Vou dar uma leve parada de novo, só para a gente ver se tem alguma coisa no chat, porque, como eu falei para vocês, fica difícil para eu acompanhar daqui. Né? Vamos dar uma olhadinha lá. Vocês são muito fera, porque vocês não estão me perguntando nada. Então, em função dessas mudanças todas, o Brasil começou a ter um status diferenciado no governo, dentro do governo português. Por quê? Porque o Brasil, ele passou a ser a sede do Império, mesmo sendo uma colônia. Em 1815, acontece uma convenção, uma assembleia chamada Congresso de Viena. O que é isso? O Congresso de Viena é um processo que ocorreu na Europa após a derrota de Napoleão. O tio Popô lá foi derrotado, foi exilado, e aí os países europeus se reuniram para tentar restabelecer a monarquia absolutista na Europa, né, que havia sido abalada pela Revolução Francesa, com os ideais lá de igualdade, liberdade e fraternidade, e depois essas monarquias acabaram sendo suprimidas pelo Império Napoleônico. Então, com o Congresso de Viena tentou, de alguma forma, trazer novamente as antigas monarquias europeias, dentre elas a monarquia portuguesa. O problema é que, para isso, muitos desses países que estavam lá presentes queriam o retorno de Dom João para Portugal. Por quê? Porque não fazia sentido governar da colônia para eles, já que a derrota do Napoleão era iminente. Já não havia acontecido. Então, o que Dom João faz para sair dessa sinuca de bico? Ah, não tem mais como governar lá do Brasil. Ele transforma o Brasil em Reino Unido. Lembram da Inglaterra, que é chamada de Reino Unido da Grã-Bretanha? Então, por quê? Porque é mais de um reino unido, por isso o nome Reino Unido, eles estão unidos sobre o mesmo governo, certo? O Brasil, ele se transforma, então, em um reino em 1815. Ele deixa de ser uma colônia e passa a se chamar Reino Unido. E aí o território português, de domínio português, passa a se chamar Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Brasil na frente porque era sede do Império, então. Tá? Então, isso tenta legitimar a presença da corte no Brasil. Que daí agora o Brasil não é mais uma colônia, ele agora é um reino. Ok? Então, aqui já está o primeiro ponto da separação do Brasil de Portugal, ou melhor, da transformação do Brasil em colônia para reino, nesse caso. Tá? Depois disso, o rei de Portugal, ou melhor, o rei de Brasil, Portugal e Algarves, autoriza a vinda de uma missão artística francesa para o Brasil para tentar dar uma cara de nação. Aí é uma tentativa ideológica e cultural de trazer para o Brasil uma ideia de nação e retratá-lo muito próximo ao que seria a nação portuguesa, tá? Para tentar dar essa cara de Reino Unido mesmo. E entre esses pintores está um dos mais famosos, que é o Debré. Tá? A ideia é pintar o cotidiano do Brasil, mas sob a ótica europeia, ok? Isso com relação aos aspectos internos. Agora, tentando entender como que o Brasil se relacionava com outros países nesse contexto. O Brasil nunca foi o queridinho das Américas. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro. Essa rivalidade que o Brasil tem com os outros países americanos, principalmente latino-americanos, ela é uma rivalidade histórica, relacionada com a nossa política de interferência nos outros países. Aquela história do Brasil e Argentina não é uma rivalidade de futebol, não é Pelé e Maradona. A história Brasil e Argentina está muito ligada à política intervencionista do Brasil nos outros países da América Latina, certo? A política externa brasileira, ela foi, de alguma maneira, com os países vizinhos, extremamente nociva. Bom, nesse contexto
do processo de independência, a gente tem duas situações para chamar a atenção. A situação da invasão da Guiana Francesa, que o Brasil, por 10 anos, ocupou o território, ela só foi devolvida em 1817, e a anexação do Uruguai, que à época se chamava província Cisplatina, de domínio espanhol. O Brasil ele vai ocupar o Uruguai ainda enquanto Reino Unido, e a independência do Uruguai só vai acontecer quando o Brasil já é um império. É justamente por isso que o Brasil não é chamado de reino. Quando se torna independente, o Brasil se torna independente já como um império, não só como o Reino Unido. Ele era Reino Unido de Portugal, certo? Porque ele era um reino com o rei, beleza, bonitinho. O império era o Império Português, porque o governo era português. Quando o Brasil se torna independente, o fato dele ter uma província anexada, na qual ele dominava economicamente e politicamente, o Brasil se torna independente já com o status de império, porque ele domina outro território. E é por isso que o Brasil não é considerado, quando é independente, somente como um reino, ele é considerado como um império, porque ele domina outros povos. Nesse caso, o território do Uruguai, que só foi se tornar independente em 1828. Mais para frente, a gente tem outros episódios dentro do Império do Brasileiro que caracterizam essa política de intervenção. A gente tem a Guerra do Paraguai, por exemplo, na Guerra do Paraguai, o Brasil faz uma intervenção direta no governo do Uruguai e no governo da Argentina, interfere no processo eleitoral, inclusive, eles apoiam o governo brasileiro depois na guerra contra o Paraguai, então o Brasil também vai lá e derrota o Paraguai e acaba impossibilitando o crescimento do Paraguai por uma série de fatores. Então, historicamente, nós somos o vilão da América Latina, a gente não é o bonzinho, não, tá? Mas isso não é óbvio que normalmente não é assim tão veiculado, porque fica feio dizer que a gente era ruim, né? E em Portugal, o que acontecia em Portugal nesse contexto? Havia uma pressão dos portugueses para que Dom João retornasse para lá. Portugal estava numa crise econômica, e essa crise econômica associada ao domínio da Inglaterra, o domínio econômico da Inglaterra, né, quando Napoleão sai de cena, quem toma conta da Europa é basicamente a Inglaterra e vai impor várias questões econômicas para Portugal. A burguesia portuguesa, descontente com a situação, queria um retorno do rei Dom João para Portugal e queria, inclusive, ter mais poder de decisão. Então, não queria simplesmente que o rei retornasse para que o rei mandasse em tudo, queria que o rei retornasse e que, ao retornar, o rei, de alguma forma, convocasse uma assembleia para criar uma constituição para Portugal, para tentar dar mais poder à burguesia. Então, os parlamentares portugueses queriam mais poder e, para isso, queriam que Dom João retornasse para governar de lá. E uma das propostas dessa Revolução do Porto era também recolonizar o Brasil, transformar de volta o Brasil numa colônia, não mais, tirar o status de reino do Brasil e voltar, então, à recolonização do país, recolonizar o Brasil. Uma das reivindicações da Revolução do Porto é atendida. Em 1821, né, o Dom João volta para Portugal e deixa o Pedrinho aqui como príncipe regente do Brasil. Então, ele não desfaz o status do Brasil de Reino Unido nesse momento. O Brasil fica com o príncipe regente e ele retorna para Portugal. E aí começa a treta. É nesse momento que começa as tretas mais pesadas. Por quê? As cortes portuguesas querem recolonizar o Brasil. Começam a exigir que o Pedro volte para Portugal. Aí vou fazer uma pergunta para vocês podem, depois eu vou parar ali de novo e voltar para o chat, vocês podem abrir o microfone ou responder no chat mesmo. O que vocês fariam no contexto dessa situação. Mas olha só, vocês têm uma casa bonita, linda, maravilhosa, já organizada, tem lá seus parceiros para construir a casa, e aí, por algum motivo, um vizinho de vocês resolve brigar com vocês. Vamos botar mais especificamente com o pai de vocês. Ele resolve brigar com vocês. E ameaça de morte a família de vocês. Aí vocês têm uma outra casa, que é uma casa de praia. Vocês vão para a casa de praia. E ficam um tempo lá na casa de praia, fugindo do vizinho que queria matar vocês. Tá?
Aí a casa, como vocês ficam um tempo lá, vocês começam a dar uma melhorada na casa, bota uma piscina, bota uma churrasqueira legal, um deckzinho, ficar, vocês são chiques, então a casa vai ficar top, né? Tá. Aí vocês colocam tudo isso lá, em determinado momento, o vizinho lá que estava te incomodando é preso. Ele vai ser preso e não vai ter mais problema. Aí o teu pai resolve voltar, porque os outros parentes que ficaram estão tudo reclamando, que estão com saudade, que não sei o que, o teu pai resolve voltar. E deixa você como responsável pela casa de praia. Ó, agora a casa de praia tu cuida, as regras são tuas. E ele volta para casa normal, digamos assim. Em determinado momento, você recebe uma mensagem, ele diz o seguinte: ó, teus parentes aqui estão tudo reclamando que tu estás aí, tens que voltar, tá? Tu não vais mais cuidar da casa daí, tu vem para cá, que aqui que eu vou ficar mandando daqui. Qual seria a reação de vocês nesse contexto? Né? Não sei o que vocês pensam. Quem quiser responder aí no chat ou abrir a coisa, pode responder, mas você voltaria depois de já ter assumido uma casa para você que tinha ficado de boinha para ti? Agora, antes que eu esteja falando assim para qualquer coisa, alguém, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, nem que seja uma bobagem. Cri, cri. Esther não voltaria. Beleza. Eu, sinceramente, também não voltaria, porque eu já estava mandando mesmo e ia continuar mandando sozinho, né? Muito difícil a gente achar que seria possível naquele momento Pedro voltar. Mas essa era a, como eu vou dizer para vocês, esse era o anseio da burguesia portuguesa, que o Pedro retornasse, justamente com o medo que o Brasil se tornasse de alguma forma independente. Já havia esse receio. Tá? Vou continuar aqui a apresentação, vamos ver. Vamos lá. Então, quando o Pedro ele é intimado a retornar, pressionado, não, melhor, não pressionado, melhor dizendo, apoiado pelas elites coloniais brasileiras, ele diz que não vai voltar, que ele resolve ficar no Brasil, tá? Tá. Por que que as elites brasileiras decidiram pedir para que Pedro ficasse? Porque elas não queriam voltar a ser comandadas por Portugal. E de alguma forma, nessa articulação, elas poderiam talvez controlar o Pedro. Então, era mais fácil você lidar com o príncipe regente aqui do que retomar o domínio português. Então, eles meio que incentivam o Pedro para ficar. Aí pedem, né? Não, Pedro, fica, você é o melhor para o Brasil, fica, Pedro, fica, Pedro, fica, Pedro. Aí o Pedro, né, empolado pela aquela situação toda, e é óbvio, não querendo retornar ao domínio do pai, sendo que agora ele mandava numa nação inteira, né, ele mandava na casa de praia, ele vai fazer aquele célebre pronunciamento, né, se é para a felicidade de todos e para o bem da nação, ou se é para o bem da nação e felicidade geral de todos, diga ao povo que eu fico. E aí ele ficou. Por incrível que pareça, o brasileiro é super criativo, né? E aí botou o nome desse dia de Dia do Fico. Foi o dia que ele disse que ficava. Criatividade top, nossa, né? Então, a partir daí, a gente começa a ter uma série de situações que vão ir descolando o Brasil de Portugal. Em maio de 1822, Pedro escreve um decreto, que é conhecido como Decreto do Cumpra-se. O que é o Decreto do Cumpra-se? Era permitido cumprir somente as determinações que vinham de Portugal, desde que fossem autorizadas pelo príncipe regente. Ou seja, todas as leis que viessem de Portugal só seriam cumpridas se o príncipe regente aceitasse que fosse, ou senão ele poderia modificar. Então já é o primeiro rompimento com Portugal. Depois, em junho de 1822, Pedro convoca uma assembleia para criar uma constituição para o Brasil, para criar um conjunto de leis específico para o Brasil, descolado daquele conjunto de leis de Portugal. E aí,
Em função dessas medidas tomadas pelo Pedro, o pai dele, o Dom João, resolve mandar as tropas portuguesas para o Brasil para meio que intimidar. Tem aquela historinha de quando o pessoal marca uma briga na escola e chama os amigos, tudo fica lá de braço cruzado, olhando, se encarando, fingindo que vão bater. Aquela coisa bem tosca de adolescente que a gente faz, então. Então, mais ou menos isso que o Dom João resolveu fazer. Ele resolveu mandar as tropas para o Brasil para meio que intimidar o Pedro para ver se ele, né, borrava as calças e resolvia parar de peitar Portugal. A questão é que, em função dessas ameaças da corte portuguesa, né, e das constantes intrigas entre eles por conta do Brasil não querer respeitar mais as leis portuguesas, em agosto, o Pedro considera, então, as tropas portuguesas que estavam ancoradas no Brasil, em navios no Brasil, ele considera elas inimigas e manda prender, resolve brigar aí na situação. Em função disso, o governo português manda uma nova mensagem dizendo, então, que se o Brasil não se rendesse, né, iria começar um conflito. Essa mensagem chega para o Pedro, até babaquei aqui o Pedro, essa mensagem chega para o Pedro no momento em que ele está fazendo uma viagem pelo Vale do Paraíba. Essa viagem era uma viagem longa, ele precisava se locomover com um animal muito conhecido da gente, o jumento. Na pintura que vocês estão vendo ali do lado, está aparecendo uma, uma pintura até muito bonita, né? O cara tá lá com um cavalo, com a espada na mão, em traje de gala, o rio Ipiranga tá lá aos fundos, como se fosse um grande rio. A coisa linda, maravilhosa, né? Mas essa viagem, ela demorava tempo e precisava de bastante carga. E, normalmente, quando eram feitas viagens longas no Brasil, não eram feitas a cavalo, eram feitas com mulas ou com jumentos, ou ainda mesmo com burros. Porque eles carregam mais peso. Não estou chamando ninguém de burro, nem de mula, nem de jumento, tá? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mas, para fazer essas viagens, normalmente eram feitas com esses animais. Então, muito provavelmente que essa referência histórica dele estar montado num cavalo lá, um cavalo alazão bonito, maravilhoso, é uma verdadeira bobagem. Ele estava provavelmente em cima de uma mula, não estava embainhando a espada porque para uma viagem assim eles normalmente usavam roupas mais confortáveis, também não era aquele traje de gala, e o rio Ipiranga é um valo, né? Sabe os valos que vão aí para a lagoa? Então, não era um rio, era um riachinho. Né? Então, aquela pintura meio que retrata um processo de independência que necessariamente não ocorreu da forma como está lá na pintura. Mas é aquela historinha do Debré, né? Que tentava pintar de uma forma bonita a expressão da história brasileira, né? Para tentar criar uma identidade de nação. Essa ideia de pintar assim era para mostrar, olha só, o Brasil lutou pela sua independência. Mas não foi bem assim o negócio. Outra questão importante aí a ser vista, eu não sei se isso é verdade ou não, isso são os anais da história, fica até um trocadilho interessante para essa história, porque há quem diga que no momento que Pedro recebeu a mensagem, ele estava lá nas margens do Ipiranga fazendo número 2. Estava lá, ia soltar aquele barro feio, né? E ele recebe a mensagem do ultimato português, né, que eles vão invadir, e aí é que ele solta aquela frase famosa, independência ou morte. Não sei se essa parte é verdade. Existem várias especulações a respeito disso, mas não tem uma prova concreta do que ele estava fazendo quando recebeu a mensagem, né? Isso são só especulações. Beleza? Para a gente finalizar essa primeira parte, o Pedro, depois disso, retorna para o Rio de Janeiro e até que é coroado em dezembro de 1822 como Dom Pedro I, o imperador do Brasil. Volto a dizer, não rei, e sim imperador, porque o Brasil já ocupava outros territórios, né? Ele imperava sobre outras regiões. Só que essa independência, ela só significou naquele momento que o Brasil deixava de cumprir ordens de Portugal. E só isso. Porque, economicamente, a gente continuava dependente da Inglaterra. Uma das coisas que vai acontecer, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso,
Mas uma das coisas que vai acontecer por conta dessa independência é justamente a transferência da dívida de Portugal para o Brasil. A dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, porque foi a Inglaterra que escoltou os navios portugueses durante a fuga lá do Napoleão, a Inglaterra que escoltou, então ela que pagou por essa viagem. Havia uma dívida de Portugal com a Inglaterra. A, a nossa independência, na verdade, trouxe essa dívida para nós. Essa dívida foi transferida para o Brasil. Outra questão importante é que as estruturas sociais e econômicas não mudaram logo após a independência. A gente vai ter uma leve mudança muitos anos depois, mas de maneira geral, o Brasil, por mais 100 anos, e aí, claro, a gente vai ter algumas mudanças, mas de maneira geral, por mais 100 anos, o Brasil vai ficar refém de latifúndios, ou seja, pessoas que têm grandes propriedades de terra, então tem alguém que tenha são poucas pessoas que têm grandes quantidades de terra, então a gente tem uma concentração fundiária muito grande no Brasil. Outra questão é que o Brasil vai ter um modelo agroexportador, a gente vai produzir produtos agrícolas do setor primário para vender para fora, então a gente não tem uma indústria, né, ou não, no momento, né, não tinha uma indústria forte, a gente vendia produtos agrícolas por preços mais baratos e comprava de fora os produtos manufaturados. Então a gente ainda vai ser um país de agroexportação no momento que a independência ocorre, ainda vai ser um país monocultor, porque essa agroexportação vai estar vinculada a um único produto. Como assim, professor? O Brasil tem ciclos econômicos vinculados a produtos específicos. Lá no começo da nossa história colonial, o Brasil produzia a cana-de-açúcar e para produzir e vender o açúcar. Depois, aqui a gente vai ter nesse contexto do processo de independência, é a produção do café. Então a gente vai ter um ciclo monocultor, a venda de um único produto, com um único produto agrícola, né? Outra questão é que o escravismo também não muda. Embora tenha havido algumas leis surgidas a partir dos acordos com a Inglaterra, a escravidão no Brasil ela só vai ter a sua abolição decretada em 1888. Então, é muito tempo depois do processo de independência. E ainda assim, a gente tem vários resquícios na sociedade de hoje com problemas relacionados ao escravismo no Brasil. Tá? Outro fator importantíssimo para a gente pensar em independência é que o povo não participou. A independência do Brasil, para o povo brasileiro, não teve nenhum significado inicial, porque o povo não participou disso. Quem participou foi o príncipe regente, que era filho do. É como se o filho resolvesse se tornar independente do pai, brigando por um espaço que já pertencia, teoricamente, que ele já seria herdeiro. Né? E outra questão é que quem participou de fato junto com o imperador foi a elite agrária, foram os donos das grandes fazendas, foi a população rica do Brasil, que queria mais privilégio. Então a independência, nesse primeiro momento, não vai significar a liberdade para o povo brasileiro, vai significar a transferência de domínio da elite portuguesa para uma elite luso-brasileira, né, que é formada por descendentes portugueses daqui. Então a gente só está transferindo o poder de mando nesse primeiro momento, tá? Porque ela é resultado dessa aliança entre Dom Pedro e as elites brasileiras para tentar manter os seus privilégios. Para a gente continuar a aula e passar para a próxima fase da aula de hoje, a proposta era falar um pouco sobre a história do Brasil e depois a gente discutir se o Brasil é realmente independente. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Com essa pergunta, diante do que vocês estão vendo hoje e diante do que o professor colocou para vocês agora, é possível afirmar que o Brasil é independente? E eu passo a bola agora um pouquinho para vocês, para ver o que vocês querem me dizer. Pode abrir o áudio, agora é o momento de abrir o áudio, abrir a câmera e a gente discutir mesmo, tá? Até para eu não ficar aqui olhando para o meu computador, para o meu celular, que fica muito estranho. A Esther fez uma pergunta ali, né? Se a moeda ainda era de Portugal ou se o Brasil já tinha criado uma. É isso? Certo, Esther. O processo de mudança, Esther,
da moeda, ela se dá depois da criação do Banco do Brasil. Aí o Brasil vai criar a moeda própria. Tá? Mas no primeiro momento, com a chegada da corte portuguesa, a moeda continua sendo a moeda portuguesa. Né? Depois, a gente vai ter a transferência para a moeda brasileira. Né? Aí a gente vai ter cruzado real, cruzado novo e tudo mais. Contos de réis, né, que foi a primeira, que é uma moeda que já era usada também em Portugal. São os contos de réis. Era isso? Uhum. Ô, professor, e em relação ali sobre se o Brasil é independente ou não, em questão dos textos lá que o professor passou na atividade, eu li alguns, e eu cheguei à conclusão que não é, porque a gente ainda a gente é, como é que o professor falou? Monocultor, uma coisa assim. Uhum. Hoje a gente depende da Porque soja, por exemplo. isso, a gente não investe muito na tecnologia para importação e nem exportação, acho que é mais, né? Uhum. Esté, A gente- aproveitando o teu gancho aí, a gente tem um exemplo bem prático agora. Vocês moram numa região que tem bastante produção de arroz, né? É, no Mirim Bastante. ali também, Oi? aqui. Isso, Tem eu no moro no Mirim. Mirim. Eu moro no Mirim e vocês moram ali nessa região do entorno da lagoa, ali do Rio Duna. A gente tem bastante risicultor. Mas o preço do arroz aumentou bastante, não aumentou? Eu fiquei sabendo que sim, tava fazendo um Então, monte de todo mundo meme. reclamando aí que dá para comprar uma casa com arroz agora. O que que isso tem a ver, por exemplo, com a independência do Brasil? É bem simples a gente associar isso. Mesmo que a produção agrícola do Brasil esteja em alta, é, os últimos dados que eu tive vendo, né, o setor agrícola no Brasil, antes da pandemia, cresceu 2,4%. Enquanto todo o resto, somando todo o PIB do Brasil, antes da pandemia, tá? Isso antes de começar a pandemia. Todo o resto dos outros setores diminuíram. Fez o PIB do Brasil diminuir 2,5% antes da pandemia. Depois, durante o período da pandemia, depois não que não acabou ainda, né? Depois, né, desse período, o setor agrícola continuou crescendo. A produção agrícola aumentou cerca de 0,5% na pandemia, enquanto todo o resto caiu 9,7%. Então, assim, é um absurdo a diferença do que o setor agrícola aumentou e os outros diminuíram. Agora, o preço dos produtos primários, da cesta básica, que é justamente do setor agrícola, do arroz, do feijão, tudo isso aumentou. Por quê? Justamente pela dependência do Brasil do setor externo. O dólar está muito alto. Eles se Então é aproveitam, mais. né? Oi? Eles acabam se aproveitando disso, né? É mais rentável vender para fora, porque o dólar está alto e é vendido em dólar. Então, para os produtores agrícolas, dá muito mais dinheiro vender para fora, vender para outros países, do que vender para o mercado interno. Então, começa a faltar aqui. Se começa a faltar aqui, o preço aqui sobe. Mas, professor, isso só acontece no Brasil? Não só no Brasil, isso acontece em vários países do mundo, mas vocês, não sei se vocês já estudaram isso em sociologia ou em geografia também, a questão do mundo desenvolvido e subdesenvolvido. Isso acontece muito mais no mundo subdesenvolvido, essa dependência econômica. A gente ainda é aquela história de mandar produto agrícola e comprar produto industrial. Então, isso gera uma dependência econômica muito grande. A gente não produz Mas tanto. Pode falar. o Brasil tinha tudo para ter pelo menos uma economia. Não, não é uma economia, mas tipo, investir na tecnologia, Sim, ter uma sim. empresa, não só depender da exportação e importação. Nós somos um país que pouco investe em ciência e tecnologia. É um dos países que menos investe, com os orçamentos dos próximos anos também cada vez mais restritivo nessa situação. E não existe desenvolvimento e independência de um país hoje sem falar em investimento em ciência e tecnologia. Não tem como. A gente vai sempre depender dos outros. Veja bem, a questão da vacina aí para a pandemia é um exemplo desse, né? Pois é. Nós tivemos cortes significativos nos orçamentos de ciência e pesquisa. Hoje mesmo, as nossas, boa parte dos institutos brasileiros estando, tem parceria com institutos estrangeiros, a gente tem uma biodiversidade muito grande para investir em vacina, mas a gente não tem dinheiro suficiente nessa área para poder fazer isso. Daí a gente tem que estar fazendo parceria com outros países para poder desenvolver alguma coisa. E depois a gente vai ter que estar comprando deles, ao invés de estar produzindo aqui, para vender.
né? E ainda compra e vende aqui mais caro, né? Isso, compra e vende mais caro. Porque não que não se tenha capacidade de produzir, mas falta investimento para produzir, né? A gente, por exemplo, é um dos países que mais exporta carne de frango, por exemplo, carne suína para a China, por exemplo, a gente exporta um monte. Mas se o mercado externo quebra, para vocês eu não passei esse texto, mas eu passei para o ensino fundamental um texto que mostrava a diferença entre autonomia e independência. A gente pode falar de autonomia, mas necessariamente não se pode falar de independência, né? Para a gente é autônomo em algumas situações, a gente consegue sobreviver, a gente consegue fazer sozinho algumas coisas, mas a gente depende sempre de outros fatores para várias situações. Isso até na nossa vida pessoal, não só falando em questão de país, né? Mas é complicado. E a autonomia de um país, ela não é só uma questão econômica, mas ela também é decisão política, né? Enquanto o povo não participar de tudo, a gente, desde o começo do nosso processo de independência foi assim. A República também é a mesma coisa. A República, o povo também não participou. O povo não sabia o que estava acontecendo, né? A gente é meio que vai na onda. Sempre, né? É. Eu só tô vendo a O carinha da Brasil tá Esther, nessa há gente. tempo. Tá. Eu só tô vendo a carinha da Esther. Tem mais alguém que tem Ele alguma já enjoou da pergunta? minha cara. Oi? Não, é bom pelo menos ter alguém falando. Ninguém abre a câmera. Pois é, eles estão tudo dormindo. Ou estão fazendo café e aí deixaram a câmera fechada. Na verdade, Ah, eu ia falar a Bárbara! mesma, eu ia falar a mesma coisa que a Esther. Então, nem me pronunciei. Oh, a Bárbara tá aí. Tô. Vocês têm, os textos eu até, eu não sei se todo mundo leu, mas eles até eram bem claros com relação a isso, né? Eu trouxe textos, inclusive, de diferentes épocas, porque o pessoal costuma dizer que professor de história é tudo enviesado, que é ideológico, não sei o quê, né? Vocês viram que eu trouxe textos de momentos bem distintos da nossa história, Mas a né? maioria deles quer falar quase a mesma coisa, né? Eles concordam e veja, não, são de momentos diferentes, mas todos concordam na mesma ideia que a gente ainda não é totalmente independente, né? Uhum. E, de fato, não existe. E agora eu vou adentrar um pouquinho num outro conceito, que é capitalismo, mas dentro do capitalismo não existe país independente. Porque as relações comerciais elas são interligadas. Existem uns que são mais dependentes do que outros, né? Mas independência total não existe. Não tem, isso não tem como dentro do sistema capitalista. Existe uma independência total. No mundo globalizado, isso não funciona, né? Pois é. E aí, galerinha, mais alguma dúvida? Conseguiram entender os conceitos que eu passei na aula também? Ninguém perguntou nada? Eu entendi. Tá. Eu Fui na também vibe, entendi, né? sem Fui dúvida. ouvindo. Foi, Bárbara, não entendi. Eu também entendi tudo, tô sem dúvida nenhuma agora. Tá. Olha só, na sexta-feira vai entrar uma atividade para vocês justamente com relação a essa ideia de ser independente ou não, tá? Vocês vão. O pessoal do segundo ano já fez uma assim, os outros ainda não fizeram desse jeito. Que vai ser a mesma ideia daquela criação de memes que a gente fez para a Revolução Francesa, para quem é do segundo ano. A gente vai também criar alguns memes com relação à independência do Brasil, tá? Aí na sexta-feira isso vai entrar no Google Sala de Aula para vocês. Os slides que eu trabalhei hoje com vocês eu vou deixar disponível também. E se alguém tiver alguma dúvida, a gravação também da aula vai ficar disponível, tá? Aí qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para perguntar. Eu vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos disponível se alguém tiver alguma dúvida. Quem não tiver dúvida nenhuma, então eu só tenho a agradecer pela participação, certo? Foram poucos, mas foram bons, né? Eu agradeço vocês por terem participado junto com a gente, tá bom? E tá aí. Se vocês quiserem continuar, mais uns 5 minutos eu fico aí respondendo as dúvidas, se não, até a próxima.